Muito bem, muito bom dia a todos. Inicialmente eu quero excusar-me da falta do título. Acontece que por uma falha aqui do programa, no momento em que eu iniciava a transmissão, eles fecharam a câmera e disseram que aguardavam um vídeo. Então eu tive que reiniciar e, para não atrasar, não pus o título. Depois, então, complementarei isso. Quero, inicialmente, saudar e agradecer a todos os presentes, em particular a Anoreg do Paraná, pela oportunidade que me concede em poder reunir-me aqui com tão apreciado público, gente muito amiga, e que me tem dado também, confesso, esse pequeno pecado aqui de orgulho, pecadilho de orgulho, ou de vaidade, de verificar que essa gente que há alguns anos vem estudando comigo, se tem projetado muitíssimo aí na vida acadêmica. Portanto, agradeço esta ocasião que me proporciona a Anoreg do Paraná. Antes de nós começarmos a exposição de hoje, algumas breves referências. Em primeiro lugar, os dois cursos de pós-graduação, que são circunstâncias da vida, acabaram concorrendo em virtude do problema da política adotada para combater a pandemia, e vão começar ao mesmo tempo. É verdade que são dois cursos com conteúdo programático bastante diverso. Ambos são sobre direito registrado notarial, mas com conteúdo diverso. E também com metodologia diversa, ou seja, o curso que se vai realizar pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, sob a minha coordenação, conta com um quadro muito grande no corpo docente, de gente muito boa. Já o curso que vai ser realizado pelas faculdades integradas de Guarulhos, em princípio, a não ser as aulas relativas à metodologia, e eventualmente alguma matéria de caráter complementar, esse curso será integralmente ministrado por mim próprio. Então, já quanto à metodologia, há essa distinção. Além disso, quanto ao conteúdo programático, como eu disse, embora não seria possível de todo afastar alguma coincidência de temas, o curso de Guarulhos está sobretudo calcado na principiologia. Já o curso do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, embora tenha uma parte importante também reportada da principiologia do direito registral e do direito notarial, não está centrado nessa parte da nossa ciência. De tal sorte que terá que ter um tratamento mais escasso, mais breve desse tema. Bom, a propósito também, o Centro Ítalo-Brasileiro atribuiu-me, fiquei muito satisfeito com isso, a possibilidade de indicar algumas entidades de classe para que essas entidades consigam obter um desconto para aqueles de seus associados, ou de quem indique, não há necessidade de ser associado, porque pode ser gente também amiga dessas entidades, um desconto de 15% no valor, o que eles chamam de investimento para o curso. Eu, neste primeiro momento, indiquei apenas 3 entidades: a Anoreg do Paraná, a Arpen de Goiás e a ATC do Maranhão. É possível que mais à frente haja outras entidades indicadas. Eu quis prestigiar essas 3 como um sinal de meu reconhecimento pelo muito que tem trabalhado com seriedade, com denodo, em benefício das instituições. Muito bom. Também hoje, por último, refiro que às 18h30, no canal do Instagram da Arpen Goiás, eu continuo a série Caminhando pela Lei 6.015. Foi uma série ideada pela doutora Thaís Castelo Branco e que eu, então, agora tenho sediado lá, para minha honra,
pela ARPEN do Estado de Goiás. Bom, vamos ver então hoje a primeira aula, serão duas exposições sobre o registro do compromisso de compra e venda referente a imóveis não loteados. E esta aula de hoje promete ser daquelas aulas extremamente maçantes, mas que nós temos que de algum modo, cuidar. Por que maçante? Porque fará uma visita ao itinerário normativo, ao itinerário legislativo que amparou e ampara o registro em sentido estrito do compromisso de compra e venda concernente a imóveis não loteados. Bom, a lei de registros públicos, a nossa lei 6.015, tem uma previsão expressa no item 9º do inciso 1º de seu artigo 167, em que, por essa previsão expressa, se prevê, portanto, se prescreve o registro stricto sensu, abro aspas para ler isto, dos contratos de compromisso de compra e venda, de cessão deste contrato e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração ou deva ser a prazo, de uma só vez ou em prestações. Como vem, se nós nos detivermos a examinar esse longo enunciado, vamos ver que a desnecessidade, ao fundo, aparente, de referir que o preço tenha sido pago ou possa vir a ser pago. Ou seja, por que dizer que o preço, tanto o preço à vista, pago à vista, quanto o preço pago parceladamente, que isso não tem nenhuma importância? Se não tem importância, não devia estar na lei. Acontece que essa é uma visão circunscrita no tempo. Ao tempo em que essa norma está elaborada, é desnecessário, e hoje mais do que nunca é desnecessário, fazer essa referência. Acontece que, historicamente, não era desnecessário. Por isso que esta cláusula final do item 9º do inciso 1º do artigo 167 tem sua razão de ser, que é historicamente justificável, como nós vamos ver agora. Mas, bom, vamos decompor, então, esse dispositivo, o texto desse dispositivo, em seus elementos. Primeiro elemento, é preciso que se trate aqui de um compromisso ou promessa de compra e venda, ou da cessão desse compromisso, ou da promessa da cessão desse compromisso. Então, nós temos três hipóteses: o compromisso, cessão do compromisso, ou a promessa de sua cessão. Esse é o título, em sentido material, que está referido no item 9º do inciso 1º do 167. Bom, mas não basta que seja um compromisso ou promessa, uma cessão ou promessa de cessão. É preciso que o objeto material deste contrato seja um imóvel não loteado. O imóvel loteado nós vamos ver mais à frente. Aqui se trata do imóvel não loteado. Bom, pouco importa que se trate só de terreno ou de que nele haja edificação. A lei não distingue estas hipóteses. Isso é uma observação muito interessante desse livro, realmente recomendável. É um livro já publicado há muito tempo, mas muito recomendável, do Dr. Wilson de Souza Campos Batalha, Comentários à Lei de Registros Públicos. E terceiro, que eu já antecipei, é que não tem nenhuma importância que haja nos títulos cláusula de arrependimento, está dito lá claramente, olha, com ou sem cláusula de arrependimento, ou que o preço tenha sido pago à vista ou pendente se divide em prestações. Bem como ainda que o instrumento contratual tenha origem pública ou particular. Não há nenhuma importância para essas três coisas, ou seja, haja ou não cláusula de arrependimento, registra-se. Preço pago à vista ou previsão de pagamento parcelado, não tem importância. Instrumento notarial ou instrumento particular, também não tem importância. Bom, o Código Brasileiro Civil de 1916 não tinha nenhuma norma acerca desse compromisso. Mas, apesar desta carência normativa, de texto legal, não se impediu que se considerasse a matéria.
Nós vamos ver aqui que houve uma contraposição de entendimentos, mas sempre se entendeu que algo se podia cuidar. E por que isto? Porque, tratando-se de contrato, tratando-se de matéria de direito obrigacional, o tema está em número aperto. E se está em número aperto, é possível sempre cogitar de novos contratos. Esse era um contrato que, embora não previsto na lei, poderia ser feito por particulares no âmbito da autonomia privada. Estabeleceu-se, então, uma forte disputa sobre a natureza dessa promessa de compra e venda relativa ao imóvel não loteado e, sobretudo, esse é o ponto principal, a partir desse debate sobre a natureza do compromisso, se ele teria ou não força executória. Ou seja, há uma execução compulsória, nós podemos levar a juízo para obter a satisfação do ajuste? Bom, de um lado, houve uma corrente que sustentava que o compromisso era simples obrigação de fazer. Se era obrigação de fazer, se não fizesse, aquilo repercutia no plano meramente indenitário. De outro lado, posição extrema, contraposta, dizia não, é comparável à compra e venda. E, portanto, nós temos que admitir a plena eficácia executória desse ajuste. Então, se vai a juízo, não é só uma obrigação de fazer, que não cumprida, não adimplida, levaria a uma pretensão secundária de caráter indenitário, mas sim, vamos executar o contrato tal como ele está, porque é equivalente à compra e venda. E aí emergiu uma tese intermediária que foi sustentada por Carlos Fulgêncio da Cunha Pinto, e a respeito da qual Serpa Lopes, no Tratado dos Registros Públicos, versa amplamente, explicando bem a posição de Carlos Fulgêncio. Para ele, Carlos Fulgêncio, a execução, a eficácia compulsória, a execução judicial desse compromisso poderia variar. Se o título estivesse instrumentado pela via notarial, cabia a execução coativa. Se ele estivesse instrumentado por meio particular, não cabia. Então ele fez uma posição, enfim, eclética, como nós dizemos hoje, salomônica, não é? Foi, entretanto, um decreto de 1937, o Decreto-Lei 58, de 10 de dezembro de 1937, que inaugurou entre nós, aqui no Brasil, o tratamento legal do tema. Embora, de maneira muito restrita, a normativa apenas se referisse à hipótese do pagamento a prazo do preço aquisitivo. Notem, trata do compromisso de compra e venda de imóveis não loteados, mas só quando o pagamento de seu preço for a prazo. Não fala do pagamento, no caso do compromisso com pagamento à vista. Eu leio aqui a norma. As escrituras de compromisso de compra e venda de imóveis não loteados, cujo preço deva pagar-se a prazo, em uma ou mais prestações, serão averbadas à margem das respectivas transcrições aquisitivas para os efeitos desta lei. Mas interessante que mandava averbar, hein? A ênfase gráfica não é do original, aqui os senhores receberão um texto amanhã, publicado no site da Noreg. Nós estamos adotando essa, há já umas 3 semanas, 4 semanas, esse método, esse caminho. Primeiro fazendo a exposição e no dia seguinte se publica o texto. Essa matéria está no artigo 22 do Decreto-Lei 58. Bom, a restrição textual, que fala no pagamento a preço, não resistiu à tendência expansiva que veio encontrar-se, então, no regulamento da lei. Na verdade, o regulamento se chocava contra o texto da lei. Essa é a realidade que nós temos que ver. O regulamento, que foi o decreto 3.079, de 15 de setembro de 1938, portanto, um ano antes, quase um ano antes, um ano depois, perdão, quase um ano depois da edição do Decreto-Lei 58, surge o regulamento, e o regulamento amplia no seu artigo 22,
também o que estava no artigo 22 do Decreto-Lei 58. Eu vou ler aqui o texto do Decreto 3.079, nesse artigo 22. Diz assim, aspas, as escrituras de compromisso de compra e venda de imóveis não loteados, cujo preço deva pagar-se a prazo, em uma ou mais prestações, serão averbadas à margem das respectivas transcrições aquisitivas. Até aqui, tório turquestre. Mas aí prossegue. Para os efeitos dessa lei. Até a palavra desta lei era cópia pura e simples do artigo 22 do Decreto-Lei 58. Mas aí vem o acréscimo do regulamento, vírgula. Compreendidas nesta disposição as escrituras de promessa de venda de imóveis em geral. Notem que aqui já dois aspectos. Primeiro, já começa a haver uma tendência de dizer que os imóveis loteados também estariam sujeitos a essa disposição. E a outra que não se trataria mais dos imóveis a prazo. As escrituras de imóveis em geral, portanto, promessa de venda de imóveis em geral, poderia compreender também os imóveis os contratos cujo pagamento fosse à vista. E daí a observação que está em Serpa Lopes, que eu vou ler agora. Tal inovação, está se referindo a essa parte final do artigo 22 do decreto regulamentador. Diz ele, tal inovação trouxe a possibilidade da averbação a todo e qualquer contrato de promessa de compra e venda de imóveis, pouco importando a fixação do preço à vista ou a prazo. E olha, e aí vem um tema interessante, que esse averbamento ensejasse a Constituição do direito real, isso se extraía da letra do artigo 5º do Decreto-Lei 58 e também da letra do artigo 5º do mesmo Decreto 3.079. Veja que, no fundo, se criou aqui uma possibilidade de instituir-se um direito real por meio de um decreto regulamentador. Vamos lá. O que dizem esses dois artigos 5º? A averbação atribui ao compromissário direito real oponível a terceiros, quanto à alienação ou oneração posterior, e far-se-á à vista do instrumento do compromisso de venda, em que o oficial lançará a nota indicativa do livro, página e data do assentamento. Bom, posto isto, vem depois a Lei 649, de 11 de março de 1949, artigo 1º, espancando eventual dúvida que ainda eventualmente pudesse subsistir, não é? Acerca do cabimento da averbação do compromisso, em que o preço aquisitivo fosse pago à vista e não a prazo, deu-se nova redação ao artigo 22 do Decreto-Lei 58. Esta nova redação está dita assim: os contratos sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato da sua constituição ou deva ser em uma ou mais prestações, desde que inscritos em qualquer tempo, atribuem aos compromissários direito real oponível a terceiros e lhes confere o direito de adjudicação compulsória, nos termos dos artigos 16 dessa Lei 649 e 346 do Código de Processo Civil de 1939. Muito bem, esse artigo 346 do Código de Processo Civil de 39 dizia o seguinte: recusando-se o comprometente a outorgar escritura definitiva de compra e venda, será intimado, se o requerer o compromissário, a dá-lo nos 5 dias seguintes que correrão em cartório. Eis aí a instauração da adjudicação compulsória. Por sua vez, em sua redação original, o artigo 16 da Lei 649, do Decreto-Lei 58, o artigo 16, dizia o seguinte: recusando-se os comprometentes a passar a escritura definitiva, serão intimados por despacho judicial e requerimento do compromissário a dá-la nos 10 dias seguintes à intimação, correndo o prazo em cartório. Muito bem. Outra alteração sobreveio. Esse é um problema da legislação brasileira, como nós sabemos, é no mundo inteiro, né? Mas no Brasil, particularmente, temos a apontar essa instabilidade normativa. Não só a inflação quantitativa, mas a labilidade das normas. Toda hora normas modificando uma a outra e assim por diante. Outra alteração textual se fez, então, no artigo 22 do Decreto-Lei 58, acomodando-se ao então emergente Código de Processo Civil, que era o Código Civil de 1973.
o artigo 1º da Lei 6.014, é uma outra lei de 1973, de 27 de dezembro. Diz o seguinte: os contratos sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda, exceção de direitos de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato de sua constituição ou deva ser em uma ou mais prestações, desde que inscritos a qualquer tempo, atribuem aos compromissários, deve ser, de direito real oponível a terceiros e lhes confere o direito de adjudicação compulsória nos termos dos artigos 16 desta lei, 640 e 641 do Código de Processo Civil. Essas regras dos artigos 640 e 641 do Código de Processo Civil de 73 terminaram sendo revogadas com a Lei 11.232 de 2005, no artigo 9º. Por fim, vemos aqui o Código Civil Brasileiro de 2002, incluindo disposições também acerca da promessa de compra e venda de imóveis, em 3 artigos. O artigo 1225, o artigo 1417 e o artigo 1418. Não é de pensar, né? Para logo que a falta de elenco dessa promessa no rol de direitos reais do nosso Código Civil, de 16, o artigo 674, inibisse simplíster a natureza real dessa promessa, desde que inscrita no ofício imobiliário. Isto por 2 motivos. O primeiro motivo, bastante amplo, e eu já tenho insistido muito nessa ideia que está exposta por boa parte dos doutrinadores, e em particular eu a tenho reportado aqui à autoridade de José de Oliveira Ascensão. Cabe, não há dúvida, ao legislador, se nós adotarmos a política dos direitos reais em números clausos, instituir os direitos reais. Mas não cabe ao legislador, e sim ao intérprete da norma, verificar em quais casos esses direitos reais foram instituídos pelo legislador. Não há necessidade de que o legislador diga com todas as letras e sempre, isto é direito real. Tem que ver em cada caso. De maneira que já por esse aspecto, a doutrina admitia, à margem da referência do artigo 674 do Código Civil de 16, que o compromisso de compra e venda de imóveis não loteados fosse o pagamento do preço a prazo ou à vista, era já direito real, constituído pelo registro, desde constituído pelo registro. Mas se isso não for bastante, o fato é que o artigo 5º do Decreto-Lei 58 de 37, e aqui mais uma vez chamamos a atenção para o tema da extensão que foi instituída com o artigo 22 do Decreto-Lei 79, parecia já, de fato, bastante a alicerçar solidamente o caráter real do direito de promessa de compra e venda, tal como foi afirmado na doutrina, por exemplo, de Serpa Lopes. É que, notem que a lei, esse decreto-lei e outras leis, outras normativas de caráter ordinário, podem perfeitamente, embora extravagantes do Código, ter o mesmo valor que tem o Código. De modo que nada impedia que o legislador criasse um direito real à margem da indicação constante do Código Civil. Bom, nós vamos prosseguir na próxima semana com esse tema do registro do compromisso de compra e venda de imóveis não loteados. Aqui hoje nós só fizemos, como vimos, uma trajetória legislativa que nos dá a chave para entender essa cláusula final da Lei de Registros Públicos, do item 9º do inciso 1º do 167, quando ali há referência a que o preço pode ter sido pago de uma só vez ou em prestações. Se pode ser de um jeito ou de outro, não precisa constar da lei, não é? Mas aqui a justificativa estava exatamente na grande disputa doutrinária e jurisprudencial que se estabeleceu durante o século XX, exatamente pela omissão do Código Civil de 16 e pela sobrevinda prática desses contratos na vida nacional. Muito bem, eu mais uma vez registro que
teremos 2 cursos de pós-graduação realizados provavelmente por via híbrida. Certamente pela via eletrônica, isso já está acertado, mas por que se fala por via híbrida? Porque, sendo possível, isso dependerá da política que se adote para o combate da chamada pandemia da Covid-19, conforme isso se adote ou não, nós teremos a possibilidade de encontros também presenciais. E nessa hipótese, os 2 cursos serão híbridos. No caso do Centro Ítalo-Brasileiro, já está acertado que isto se fará facultativamente. Então, estão pensando em fazer uma vez por mês, aos sábados, uma reunião presencial, e os inscritos comparecerão a ela. Aliás, o campus lá é magnífico, muito bonito mesmo. Comparecerão a ela facultativamente. Isso será sempre bom. Isso parece que eu sinto falta das aulas presenciais, não há nenhuma dúvida. Eu ontem comentava algo interessante a propósito desse tema, que numa das minhas participações, eu tenho a impressão que foi no encontro da Academia Ad Notário, eu tive de falar alguma coisa lá, e em determinado momento todas as telas se apagaram para que eu continuasse a expor. Acontece que a minha imagem não aparecia também. Então eu fiquei falando para um logotipo o tempo inteiro. E eu me desconcentrei, é muito desagradável não ter o contato visual da pessoa com quem nós falamos. Paciência. Eu aqui fico vendo também a minha imagem, que também não é nada agradável, diga-se de passagem. Mas enfim, paciência, já estou acostumado, há 70 e tantos anos acostumado com isso. Doutora Laura Porto, bom dia. A Laura é um nome de grande valor no nosso grupo, e agora dedicando-se bastante ao tema da Lei Geral de Proteção de Dados, tenho a impressão que ela vai ser a incumbida da aula correspondente lá no Centro Ítalo-Brasileiro. Doutora Margarete Maia, querida amiga, grande nome do pensamento cearense. Estimado doutor Rodrigo Oliveira, agora pós-graduado, com trabalhos aprovados na vida acadêmica, um homem de grande valor intelectual. Doutor Pedro Bragato, também professor do Centro Ítalo-Brasileiro, e com quem vamos ter uma live, não é, doutor Pedro? Para tratar do nosso curso lá. Doutora Mônica Maria Guimarães Macedo Della Vecchia, presidente da Noreg, que apresenta os meus agradecimentos e que também lecionará no nosso curso. Doutora Mariana Pozenato Martins, igualmente professora lá do Centro Ítalo-Brasileiro, e a quem agradeço aqui a participação. Maria Augusta Castiglione, filha do meu amigo Dr. Valdecir, muito obrigado pela presença. Maria Augusta é um gente nova que está aflorando para a nossa área dos registros e das notas. Nós precisamos ter esse cuidado. Essa é uma coisa que eu concito a todos os participantes aqui do nosso grupo. Tentar fazer com que estudantes apareçam, estudantes de direito, passem a frequentar esses nossos encontros. Nós precisamos formar gerações novas. É importante que nós possamos instruir, informar e formar pessoas na área do registro das notas. Isso fará um bem para a instituição, bem para a academia, um bem para o Brasil, e abre ensejo também para esses estudantes que muitas vezes não sabem a que recorrer para o início da profissão jurídica, abre ensejo a que conheçam um campo novo de atividade, muito fecundo. Doutora Silviane Michele Falars, espero ter pronunciado corretamente seu sobrenome, muito obrigado. Doutor Fernando Rodrigues Batista, bom dia, muito obrigado pela presença sempre simpática aqui entre nós.
Doutora Eliane Negrão, igualmente agradeço muitíssimo a presença. Prezado doutor Fernando Abreu Costa Júnior. Doutor Fernando é o grande mediador do nosso Pinga Fogo. E vamos ver quando é que vamos realizar a nova sessão do Pinga Fogo. Nós paramos aí em razão do período das festas de Natal e Ano Novo, precisamos retornar com essas atividades. A exemplo também, vamos aproveitar para lembrar isso, vamos ver se instalamos, doutora Mônica Dalla Vecchia, a celebrada Academia Paranaense do Direito Notarial Registral, que não foi, já estava tudo previsto para instalar-se e acabou não sendo instaurado em virtude aí das dificuldades de locomoção e de reunião pelas quais passamos aqui no Brasil. Estimado doutor Hilário Lula, doutor Hilário é um grande nome do direito imobiliário brasileiro, em particular aqui de São Paulo. Doutor Fábio Debrand, também muito bom dia. Estimado amigo Rogério Tobias, doutrinador, muito obrigado. Doutor Mário Martinelli, agradeço também, espero que o ano 2021 seja muito bom. A sua presença aqui é muito simpática para nós. Doutor Cleiton, acho que ninguém reclamou nada aqui para mim. Talvez seja, eu espero não ter falado em vão aqui o tempo inteiro, mas está dizendo para ele que ficou tudo travado. Espero que supere o problema. Doutora Sônia Batista, Maria Augusta, obrigado. Cláudia, prazer em vê-la aqui. Doutora Elizabeth Vedovato. Hoje tivemos aqui retorno de bastante gente. Isso me deixa muito alegre, muito satisfeito mesmo. Bom, então voltamos na semana que vem. E aqueles que puderem, hoje à tarde, vamos continuar artigos 13 e 14 da Lei de Registros Públicos na série Caminhando pela Lei 6.015, que são aulas singelas de revisão, na verdade, do texto da Lei 6.015. Será pelo Instagram, como eu disse, da ARPEM do Estado de Goiás. Muito obrigado a todos e que Deus nos proteja.